novamente aqui para mais uma live. Lembrando que a gente tem live toda quinta-feira e todo domingo, no mesmo horário, às 9h30 de Portugal e 5h30 do Brasil. O tema de hoje vai ser um tema super interessante, eu já escrevi aqui em cima para quem receber a notificação. E a gente vai falar 11 caminhos que vão levar o jovem dentista ao mercado de trabalho. Sim, 11. Vamos esperar o Rony entrar para ele começar o nosso papo. Olá! Olá, Camila. Boa noite. Boa noite. E aí? Não? Tudo? Tudo ótimo por aqui também. Já tá digerindo aí esses caminhos? Então, porque pra quem não sabe, a gente combina conversa, aí ele mandou 11 caminhos, aí eu fiquei 11 caminhos, mas vamos lá. Ele falou, tá falando, e aí assim, digo eu, e digamos todos, será que não é muita coisa? Existe 11? Como é que é isso aí? Eu sabia que ia gerar alguma expectativa. Camila, na verdade, existe sim 11 caminhos e eventualmente existirão mais. Uhum. É uma questão de ponto de vista. Eu hoje, a gente tem tentado nos últimos tempos a revisitar tudo aquilo que os dentistas DGR que participaram da Masterclass e nos forneceram informações das suas preocupações, das suas ansiedades. Uhum. Eles nos deixaram algumas dicas. E o mercado de trabalho é uma preocupação também muito, muito recorrente nesse questionário que os colegas preencheram. E, na realidade, o mercado de trabalho é amplo e existem muitas opções. E eu, então, hoje tomei, durante a minha avaliação desse questionário, fui tomando nota e fui tirando observações e de repente, me chamou a atenção exatamente essa perspectiva de ansiedade, de preocupação com o mercado de trabalho. Então, eu tomei nota aqui de saídas profissionais para os médicos dentistas, para os jovens dentistas, e, de repente, eu percebi que, cara, eu listei, assim, de repente, 11 saídas, 11 caminhos que o jovem dentista pode, assim, de repente. Então, eu falei... Escrever um livro, botar uma autobiografia, assim, pro mundo. É 11, cara. Mas vamos lá, é isso. E será que as pessoas, o jovem dentista, né, sai da faculdade preparado para esses 11 caminhos, conhecendo tudo isso? Aí essa é uma boa pergunta, Camila, porque, na verdade, a gente já falou isso algumas vezes, as faculdades, as escolas, elas te dão muitas ferramentas. Às vezes, te dão mais ferramentas do que você é capaz de gerir e de digerir. Por isso é que existe um curso para digerir isso tudo, né? Mas não, eu acho que alguns desses caminhos eventualmente vão implicar alguma evolução por parte do profissional, vão implicar alguma dedicação a mais para poder atingir algumas dessas áreas, mas no pain, no gain. Onde não há esforço, não é? Na zona de conforto não há conquistas. Para conquistar é preciso sair da zona de conforto. É verdade. Então, eu acho que as faculdades elas te dão muitas ferramentas, mas não preparam o jovem dentista para a realidade que ele vai enfrentar extramuros. Dentro das faculdades é como se fosse uma manjedoura, um ninho protegido. Os alunos ficam ali dentro numa incubadora, de certa forma, protegidos do mundo real. E quando saem da faculdade, de repente levam como se fosse uma avalanche de realidade que lhes passa por cima, e muitos, naquele enrolar dessa avalanche, acabam por se perder e, eventualmente, criar aquela visão em túnel, não é? que acontece nos momentos em que atua o sistema nervoso simpático, a visão de túnel, em que só focam numa coisa e é a sobrevivência e não enxergam mais nada e são incapazes exatamente de abrir esse leque de observação. Uhum. E você falou mercado de trabalho. Será que a gente
está enxergando muito o mercado de trabalho como o óbvio, né? Saiu da faculdade, vai lá atender. E por que será que os dentistas não são ensinados na faculdade? Por que será que isso não é uma coisa tão clara? Porque você falou 11, eu fiquei 11. Então, provavelmente todo mundo ficou assim também. Porque a gente conhece um ou outro, né? Mas 11 parece que é muito. É verdade. Eu acho que nas próprias faculdades, como toda a formação ela é muito produto de um sistema de ensino profissionalizante e com um foco muito virado para a especialização, porque, de repente, as pessoas começam a pensar que a única solução para a absorção dessa quantidade de profissionais será a segmentação em especialidades. Quando, na realidade, o mundo tem outras estradas, outros caminhos, e, na realidade, esse foco ele está um pouco claro dentro das escolas, porque de certa forma, são tratados os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje, mas eles não são vistos eventualmente, ou pelo menos não são designados ou discriminados como caminhos eventuais para que o profissional possa se ingrar ou possa entrar nesse tal mercado de trabalho. É uma forma, é como eu acabei de te dizer, às vezes isso é uma visão de tunelamento, é uma visão dentro de uma lente muito estreita que os profissionais saem da faculdade e ficam presos dentro desse paradigma que acaba por ser paradoxal com aquilo que eles precisam. Eles precisam de caminhos abertos, de horizontes abertos e não de visão em túnel nessa altura. Então, vamos começar já. Vamos começar. O que seria a primeira opção que um jovem dentista poderia fazer para ingressar no mercado de trabalho? Tá, primeira opção. Primeira opção é procurar trabalho numa clínica, numa policlínica, não é? Essa é a primeira opção. A primeira opção é procurar trabalho nas clínicas, porque essas clínicas hoje elas são as clínicas de low cost, nesse caso, elas acabam por ter uma empregabilidade muito grande, porque elas trabalham com um extrato de oferta de trabalho muito acessível para um grande número de pessoas. Se nós entendermos a sociedade como uma pirâmide em termos de capacidade de aquisição, portanto, das capacidades econômicas e financeiras das pessoas, é efetivamente uma pirâmide. Na base da pirâmide está a maior parte da população, e então o número de oferta de potenciais consumidores para esse tipo de produto é maior. Então, ao entrar numa clínica dessa natureza, o dentista tem uma capacidade de ganhar alguma experiência dentro de uma janela da pirâmide social que lhe vai permitir ter um aumento de experiências em termos de atendimento, vai ter aí ainda uma possibilidade de convivência com outros profissionais dentro da área que ele está se preparando para se ingrar, não é? No caso da odontologia ou da medicina dentária em Portugal. Então, essas clínicas vão permitir que haja um primeiro contato com a realidade, com o dia a dia da clínica, tendo aquilo que é mais importante para que ele possa se desenvolver, que é ter trabalho, ter pacientes para atender. Eu acho que essa é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? Se não é ter o seu... É trabalhar, né? E atender. E se ele não quiser fazer isso, qual que é a segunda coisa que ele faz no trabalho? Nessa primeira opção, o dentista vai ter um foco de trabalho numa área privada. Uhum. A segunda opção é procurar exatamente aqueles consultórios públicos, os consultórios que são, por exemplo, abertos dentro de instituições públicas como os centros de saúde, as prefeituras no Brasil também costumam ter consultórios para dentistas. Para além disso, você tem algumas instituições públicas que oferecem o trabalho de acompanhamento dentário. Uhum. Então, eu estou me lembrando, por exemplo, os tribunais têm consultórios próprios,
O ou credenciados, né? exército também faz, né? Você A pode gente ser. a gente já vai chegar lá. Mas Ah, nessa. ah, A gente já vai chegar lá, tá vendo? Então, existem muitas opções dentro da via das clínicas públicas que são geridas pelo Estado, que são financiadas pelo Estado e que oferecem também uma via de mercado para o jovem dentista poder se ingrar e entrar no mercado de trabalho. Tem a vantagem, obviamente, que essas clínicas também pela própria capacidade de atendimento, pelo tipo de público que ela vai atender, esse público ele está dentro de uma hierarquia também, em termos de atendimento, que vai permitir um trabalho mais básico. E esse trabalho mais básico vão ser as limpezas, as extrações, pequenas restaurações mais simples, etc., vão dar ao profissional, a esse jovem dentista, uma capacidade de resposta, um ganho de experiência dentro de níveis de processamento que não exigem grande expertise. uhum. Então, ele vai conquistando a sua confiança, vai ganhando todo o desenvolvimento da comunicabilidade com o seu paciente, com o seu cliente, nesse caso, dentro da sua atividade profissional, e isso é certamente uma via profissional a explorar também. Claro. E a única desvantagem dessa parte pública é que não é sempre que você pode entrar, né? Tem os concursos. Eu não sei se tem algumas que você pode entrar direto, mas normalmente você tem que esperar lançar o concurso para se inscrever, não é isso? No pain, no gain. Há É, condicionalismos em claro. todas. Em todas as outras têm concorrência, outras têm concursos, mas nem todas são por concurso. Eventualmente há algumas de ajuste direto, algumas clínicas que fazem contratação direta. Depende do nível estatutário, a nível da questão da coisa pública, da gestão pública. Certamente que em cidades, por exemplo, no interior, que não sejam as grandes cidades, Uhum. eventualmente haverá situações mais acessíveis. Mas, Sim, eventualmente, se houver um concurso, por que não? O dentista está preparado. Se há uma ferramenta que o dentista deve receber e deve perceber, é exatamente o conteúdo científico que seja suficiente para prestar um concurso e ser aprovado. sabe qual que é um dos maiores, uma das maiores coisas que cai no concurso? É o primeiro Hum, da faculdade, não é? Coisa do SUS, curiosamente, né? aquela coisa básica que todo mundo erra, né? Por isso que eles colocam. É O verdade. TR não vai errar. Exatamente. Então, ó, se ele não quiser nem ir para um consultório de alguém, prestar um concurso público, qual que seria uma terceira opção de mercado de trabalho? Os hospitais, É legal. a medicina dentária ou a odontologia hospitalar é uma outra saída. Mas aí é preciso ter atenção, porque nos hospitais o dentista, o jovem dentista vai precisar eventualmente se esforçar um pouco mais. Portanto, as saídas existem, nem todas são simples, nem todas são fáceis. Uhum. Cada qual com os seus critérios. Nós falamos dos concursos há pouco. Nos hospitais, o jovem dentista vai encontrar um tipo de profissional diferente com o que vai trabalhar e um tipo de paciente também diferente com o que vai trabalhar. O profissional que vai trabalhar na odontologia hospitalar vai lidar com casos mais complexos, vai lidar com, dentro da classificação ASA, da American Anesthesiology Society, eles vão lidar com pacientes do grupo 3A e 3B. Por isso, pacientes que estão comprometidos em termos sistêmicos, controlados e não controlados. Por isso, é preciso que esse profissional, que esse jovem dentista, se dedique um pouco mais e vai ter que estudar um pouco mais. Mas também vai ganhar uma outra vivência. Vai fazer atendimentos de urgência Uhum. e vai ter outros tipos de situação com que vai se encontrar, se deparar, e que certamente vão dotá-lo de alguma evolução profissional que certamente ele mais tarde, se quiser aproveitar para aprofundar ainda mais,
poderá, eventualmente, depois se dedicar a uma especialidade que se relacione com o meio hospitalar, ou, eventualmente, tirar partido dessa experiência no seu próprio ambiente que ele depois venha a escolher. Claro, eu acho que uma coisa muito legal disso é a multidisciplinaridade, né? O network Uhum, fazer. exatamente. Porque não é só dentista, né? Tem enfermeiro, tem médico, anestesista. Exatamente. Então é uma grande oportunidade para muitas outras coisas, né? Sem dúvida. Na odontologia hospitalar, ou na medicina dentária hospitalar, ele vai lidar com casos, por exemplo, de doenças graves. E nesses casos de doenças graves, a necessidade de intercâmbio de conhecimento é muito grande. Eu vou te dar só um exemplo, tá? Se os hospitais de grande porte tivessem, de fato, um cuidado com a saúde oral, o nível de problemas que há de infecções respiratórias graves por microaspiração nos pacientes acamados em UTIs, por exemplo, em unidades de terapia intensiva, seria muito reduzido, porque bastaria que houvesse um dentista a fazer uma profilaxia desses pacientes, prévia à situação de internamento, ou no transcurso dessa situação, que reduziria de sobremaneira o nível de como é que eu vou te falar? De infecção, eu queria dizer de virulência das infecções que são naturais dentro da cavidade oral, mas que não são naturais dentro do trato respiratório. E o paciente acamado, ele acaba por ter uma probabilidade, uma possibilidade maior de fazer microaspirações ou de ter alguma infecção oportunista que acabe por invadir uma via aérea inadvertidamente ou por algum acidente na hora de extubar ou na hora de intubar esse paciente. Porque a passagem pela cavidade oral conspurca esses instrumentos, certamente. Mesmo que façam aquela asepsia, né, com iodopovidona e etc., mas mesmo assim acaba sempre por haver. E o paciente acamado em UTI tem um tempo de imobilidade muito grande, a cavidade oral continua a proliferar e a ser a mesma estufa de bactérias que é. Portanto, o investimento nessa área poderia trazer uma redução de problemas secundários nas unidades de terapia intensiva muito grande. Com certeza. Até agora, essa é a terceira opção, então, de trabalho que um jovem dentista pode optar. E qual a quarta opção de mercado? A quarta é tão óbvia, Camila, é tão óbvia. A quarta é seguir a via do ensino. É continuar a fazer dentro da faculdade o seu percurso acadêmico e seguir um percurso do ensino. Não há melhor momento para se investir na academia do que quando você está saindo dela. Você está com tudo fresquinho na sua cabeça. Então, nem vai te obrigar a um exercício muito grande. Então, a ligação às instituições de ensino superior, seja no âmbito do ensino, seja no âmbito das pesquisas, é o momento certo para fazer esse tipo de investimento. Então, eventualmente fazer uma atualização, ficar dentro da faculdade e depois seguir para um percurso acadêmico de mestrado e de doutoramento, é nesse momento que é o momento ideal, em que o jovem dentista terá, certamente, menos compromissos, menos situações que possam impedi-lo, seja em termos de compromissos pessoais, financeiros, familiares. É o momento certo para investir numa carreira com continuidade, que seja a continuidade dentro da área da pesquisa, dentro da área do ensino. Sim. E eu acho muito legal que, inclusive, quando eu estava na faculdade, eu até pensei sobre isso, porque desde o começo eu tive a oportunidade de publicar artigo, eu sempre publiquei artigo, e eu sempre achei muito legal. Mas eu acho que falta as pessoas, os alunos, né, correrem atrás disso, porque muita gente fala, não quero, e nem sabe, na real, por quê, porque também não vai atrás, né, não vai publicar um artigo, só faz o TCC chorando, né, porque é obrigada a fazer. Vai ver um artigo, publicar um artigo, e às vezes nem se interessa, mas na realidade pode ser uma coisa que gosta e nem sabe, né? Mas nessa altura, se você pensar bem, Camila, a possibilidade de desenvolver pesquisas e trabalhos de investigação
é muito grande. Uhum. E é um momento muito propício, porque a faculdade é o ninho, é o meio próprio, aquilo que eu falei, é a incubadora para resolver esse tipo Ah, de possibilidades, de dar esse tipo de opções. uhum. E com certeza tem uma ajuda financeira, né? Dependendo do trabalho, dependendo no Brasil, eu sei, aqui eu não sei, mas no Brasil eu tinha bolsa de estudo. Uhum, É super legal, é mais um incentivo, né? Aqui eu realmente não. exatamente. E aí, no caso da quinta opção, o que será A que o quinta jovem dentista pode... opção, ela é menos intuitiva, mas é também muito óbvia. A Uhum. quinta é a indústria odontológica, a indústria de equipamentos, a indústria de produtos odontológicos, que precisa muito de profissionais nessa área. Se nós formos ver, é, o jovem dentista pode se oferecer para esse tipo de trabalho, porque as indústrias precisam, por exemplo, desenvolver trabalhos de ergonomia para poder perceber como é que vão produzir os seus equipamentos, os seus instrumentos. Portanto, há uma série de fatores aqui. Sem falar na outra parte dessa mesma indústria, que produz produtos dentários. Produz, por exemplo, a questão das pastas de dentes, os produtos dessensibilizadores, a ter um profissional, um médico dentista, um jovem dentista, para fazer alguns desses trabalhos, quer em termos de investigação, quer em termos de desenvolvimento do produto, saber como aplicar esse produto, quais são as aplicabilidades, quais são as vantagens e desvantagens de uma coisa ou outra. Não são os engenheiros que vão conseguir perceber o lado biológico dessas situações. Então, é preciso haver uma conectividade entre a parte exata do processo e a parte bio do processo. E o jovem dentista pode ser exatamente esse elo de conexão. Então, a indústria acaba por ser mais um caminho que normalmente não é explorado. O jovem dentista não se dispõe nem sequer procura essa via de empregabilidade, porque normalmente não pensa nessa possibilidade como uma possibilidade de uma carreira, mas é efetivamente uma possibilidade de uma carreira. Eu posso te dar como exemplo o caso da Cleft Toothbrush, que é uma escova de dentes que foi desenvolvida para principalmente para a limpeza de crianças que nasceram com uma malformação congênita, que é a fenda labiopalatina. Essa composição dessa escova de dente foi um trabalho de doutoramento da professora Rita Mendes, que ela desenvolveu em conjunto com a Faculdade de Engenharia, juntamente com a Faculdade de Medicina Dentária, com orientação de vários profissionais, dos quais eu também fiz parte, exatamente por quê? Porque ela teve o condão de unir exatamente todas essas vertentes, enquanto havia um grupo de profissionais da engenharia a criar modelos tridimensionais, havia um outro grupo a fazer pesquisas sobre as questões biológicas, a incidência do microfilme, a resistência de descolar esse biofilme da superfície dentária em zonas de difícil acesso. Portanto, há aqui muito caminho por onde explorar, que o jovem dentista pode ser uma peça fundamental dessa engrenagem. Com certeza. E eu acho que vale quem se interessar fazer uma pesquisa, porque deve ter trabalho que você é 100% contratado do lugar, deve ter trabalho que é esporádico, não dá para fazer junto com outra coisa. Com certeza, se for pesquisar, deve ter muita coisa. Deve ter, inclusive, oferta. Porque eu também, tipo assim, não era uma coisa que eu pensava também. Eu já pensei, sei lá, em receber coisas de uma marca e testar e falar, legal. Mas não como um trabalho, né? Porque faz parte das nossas Sim. coisas. As empresas precisam desses profissionais para fazer exatamente esses testes. Claro. Esses profissionais são contratados dentro da própria empresa. Por isso é que não há tanta experiência fora de portas. Por muitos testes, muitas fases de testagem têm que ser feitas antes do produto chegar ao mercado. Exato. Muito antes. Não é só Então,
gostou ou não, é falar se é usável ou não. É, exatamente. E toda uma gama de informações que é preciso desenvolver intramuros, pré-exposição da marca ao público. Portanto, as coisas têm que sair com um nível de segurança para as grandes marcas, para as grandes empresas, que elas não podem correr o risco de se expor colocando um produto no mercado que, de repente, não tem qualquer efetividade, que não tem valor nenhum e que depois vai ser detratado pelos profissionais todos, vai ser julgado no chão. Isso cria um problema para o produto, mas cria um problema, acima de tudo, para a marca. Claro. Dá para ouvir barulho de ambulância na rua. Hum. Agora, para me perguntar em qual que a gente está, a gente falou No sexta, vamos para a sexta opção, sexto caminho. sexto caminho que o jovem dentista pode seguir no mercado de trabalho. Qual seria? Vamos para o óbvio. É o trabalho autônomo. É abrir o seu próprio estabelecimento, o seu próprio trabalho, né? E trabalhar por conta própria, ter o seu próprio consultório. Isso é uma das vias, e porque a maioria dos dentistas se fixa nessa única via que é colocada como saída da faculdade, que acaba por ser limitadora. Mas, na verdade, é uma opção, e essa é a opção que eu pretendo falar menos sobre ela, porque é a mais óbvia de todas e aquela que provavelmente é a mais desejada. Então, mas as pessoas, quando desejam muito essa via, elas se esquecem que essa via tem ônus e bônus, como tudo na vida. Tem o bônus de você poder ser o seu próprio pseudo-empregador, mas sabendo que, como ônus, você não é o seu patrão. O seu patrão passa a ser todos aqueles que vão procurar por você. Então, é diferente ter um patrão ou ter uma centena de patrões. Exato, que quando você é empregado de um lugar, você tem certeza que você vai receber, né? Tá lá tudo certinho para você entrar e trabalhar. Agora, quando é o seu negócio, você tem que ter certeza que tá tudo certo. Inclusive, a gente fez uma live sobre isso, né? Exatamente. Lives que a gente fala sobre isso. E sabe o que eu acho dessa opção? Que eu acho que o jovem dentista coloca isso como o único negócio de sucesso, né? Só vou quando eu tiver o meu consultório e... E isso eu acho que bloqueia, né? Que nem você fala, visão de túnel. Isso fecha mais. E não é verdade, porque assim como no desporto, eu vou te dar um exemplo do futebol, né? No futebol há milhares de jogadores de futebol, milhares deles, mas só umas escassas centenas é que vivem efetivamente do futebol e têm capacidade de sucesso econômico e financeiro para dizer que tem uma condição positiva do seu investimento. Portanto, dentro da dentária, nós vamos encontrar muitos dentistas, efetivamente, milhares de dentistas, porque são aos milhares, seja em Portugal, seja no Brasil, são aos milhares. O Brasil, segundo estatísticas que eu não quero falhar, não vou comprometer com os números, mas já ultrapassaram os 300 mil dentistas. Com certeza. Então, eu posso dar isso como um exemplo. Assim, o Brasil tem os números de registro por regiões, não é? Pelos estados. Sim. Eu já estou com 35 anos de atividade profissional. Quando eu me inscrevi na regional de Minas Gerais do Conselho, a esses anos todos, o meu número nessa altura era o 13.859. Esqueci do meu agora para falar, mas o meu é grande, por isso que eu não lembro. Pois é. Agora você imagina, depois desses anos todos, abriram centenas de faculdades, julgaram milhares de dentistas no mercado, a mais do que se fazia naquela altura. Portanto, naquela altura, Minas Gerais tinha 4 ou 5 faculdades de odontologia, hoje tem, não faço nem ideia quantos. Então, isso é uma realidade que as pessoas têm que perceber, que ter o próprio consultório pode não ser sequer uma situação de realização econômica, como uma outra realização que ele pode ter econômica numa das outras vias que a gente está abordando aqui hoje.
porque o consultório pode não ter a rentabilidade que ele espera ou que ele sonha que vai ter. Por quê? Porque tem encargos, porque tem concorrência, porque tem mercado de trabalho, porque tem compromissos, porque tem muita coisa para fazer, porque tem desgaste de equipamento, porque tem, enfim, tem ônus e bônus. Claro. Eu acho também que é uma que demora, né? Talvez se demore para ver o sucesso, que é diferente das outras opções que a gente falou até agora. Uhum. E a opção número 7? A opção número 7 é uma opção que já andou mais na moda, depois desaparece da moda e vai variando um pouquinho, que é a odontologia forense. A odontologia forense, ela implica, obviamente, a questão do concursar-se, portanto, prestar concurso no serviço público, mas é uma área muito específica e que também implica, obviamente, algum investimento em termos de estudos e de desenvolvimento profissional. Mas a odontologia forense é um mercado de trabalho, especialmente em países de grandes dimensões, como é o caso do Brasil, em que há cidades com milhões de habitantes. Portanto, essa é uma situação que todos os dias nós encontramos e com a escalada de situações que ocorre hoje em dia, é bastante importante a empregabilidade na odontologia forense. E não é tão concorrida assim. O mercado de trabalho, normalmente, na odontologia forense, ele absorve mais do que dispõe. Tem mais necessidade do que procura. É verdade. Eu não sei quem me disse isso, mas na época da faculdade, acho que foi algum professor, falou que tinha só 2 pessoas em Santos, né, que é a minha cidade do Brasil. E eu tinha muita vontade de fazer porque eu via uma série com meu pai, Criminal Minds. Exatamente. CSI, Criminal Minds. Tudo que e aí, nossa, Havaí, Força Especial, todos esses seriados de televisão acabam por fazer exatamente isso que eu te falei. Há momentos de maior procura e há momentos de menor procura, mas isso tem muito... Ainda tem sido meu pai, certeza. tem uma variabilidade de procura muito grande, mas efetivamente é isso. Há menos oferta de dentistas do que oferta de trabalho. Portanto, esse é um caminho que, eventualmente, os médicos, o jovem dentista, pode e deve, eventualmente, considerar na sua procura pela entrada no mercado de trabalho. Eu falei brincando, mas é um trabalho sério, né? Tem que ter muito sério. Querer muito fazer. Eu acho que por isso que não tem tantas pessoas, porque até parece ser legal, mas aí quando você entende o que realmente você está fazendo, tem que ser muito forte. E é preciso não se iludir, porque as pessoas iludem-se muito com a odontologia forense, achando que a vida vai ser aquela aventura daqueles 3 ou 4 minutos em que vai se escavar o fóssil ou a própria vítima que ficou enterrada ali, não sei o quê. Quer dizer, todo esse trabalho é a parte dinâmica da coisa que corresponde a 5% do trabalho. Os 95% é trabalho de sapo, é trabalho de dedicação, de estudo, de pesquisa, de avaliação em laboratório, fechado dentro de uma sala, eventualmente com um microscópio na frente dos olhos. Portanto, não é tão romântico como parece nessas séries. Por isso é que há essa variabilidade. Mas é efetivamente um mercado de trabalho e, na maior parte das vezes, o dentista, quando sai da faculdade, sai com muitas ilusões, Camila. Sai com ideias pré-concebidas de especialidades, porque eu sempre sonhei fazer tal coisa, eu sempre sonhei fazer tal coisa, e, na verdade, muitas das vezes acaba por descobrir, na prática, uma paixão escondida por alguma outra especialidade que nunca nem sequer teve o feeling para ir procurar por ela. Inclusive, deve ser alguma que fala assim, isso aí nunca, normalmente é pediatria, né? Nunca faria pediatria. Aí você olha pro lado, depois tá lá abraçando a criancinha, pedindo pra tirar foto. Aberta, né? Você sabe da minha história, não é? Não. Na minha história, eu tive a minha formação toda completamente voltada para a cirurgia. A minha mente estava completamente focada na cirurgia. E quando eu terminei o meu curso,
eu tinha os professores de odontopediatria na minha cola que queriam que eu ficasse na faculdade para fazer o curso de atualização e depois ficar lá com eles, etc. Tinha uma equipe de cirurgia onde eu estagiava e eu saí da faculdade convencidíssimo que, ok, this is it. Acabou aqui a conversa, é para aqui que eu vou. E há duas coisas que eu, de certeza, nunca mais vou pôr a mão na minha vida. É limas de endodontia e aparelhos ortodônticos. Loucura, né? Pronto, e a vida nos mostra. Portanto, eu quando te digo que as pessoas saem da faculdade com ilusões e com sonhos e depois são confrontados com outra realidade e descobrem verdadeiros amores, verdadeiras paixões nessas outras especialidades. Claro. E qual seria a nossa especialidade número 8? A especialidade número 8 não é especialidade nenhuma, é um caminho. Um caminho de mercado, uma oportunidade de mercado de trabalho. Essa tem a ver com o fato de nós estarmos no século XXI, já na segunda década do século XXI. E o que acontece é que há 35 anos eu mandava uma carta para minha mãe e a carta levava 15 dias para chegar até as mãos da minha mãe. Ela respondia à carta e 15 dias depois a carta chegava nas minhas mãos. A gente conversava com um delay de 30 dias. Hoje eu estou aqui conversando com você, você está num local, eu estou no outro, nós estamos a conversar com um equipamento que nem sequer está preso na parede, que transfere as nossas imagens em tempo real e a nossa voz em tempo real. Então, a realidade do século XXI é essa. E a odontologia no segmento digital é hoje um outro mercado de trabalho que o médico, que o jovem dentista tem que olhar para ela com atenção. E essa odontologia digital, ela tem a ver não só com a questão da parte de equipamentos, de tecnologia, mas todo o desenvolvimento de marketing digital, por exemplo, de toda a linha de comunicação digital, de tudo que a odontologia pode desenvolver no mercado digital. A chegada da informação no mercado digital hoje é um aspecto muito importante e que é um mercado novo de trabalho. Portanto, os jovens dentistas hoje têm uma aproximação, uma facilidade com os recursos digitais que, eventualmente, os dentistas da minha geração e anteriores não têm. E, então, essa união da tecnologia com a experiência pode gerar grandes frutos, pode gerar grande capacidade de chegada de novos produtos no mercado, sem falar, obviamente, em todo o desenvolvimento da própria indústria tecnológica. O jovem dentista pode ser, por exemplo, um filão de informações sobre novas possibilidades do desenvolvimento tecnológico. E eu posso falar, por exemplo, sobre a aquisição de imagens, sobre a forma de obtenção de determinados registros, a aquisição tridimensional, a própria questão que já hoje é normal, mas eu vou te dar um exemplo utilizando essa situação, que é o Cone Beam Tac-Scan, que é uma tomografia que, na verdade, não é feita por um tomógrafo, é um feixe helicoidal radioativo que consegue criar uma imagem tridimensional que, sendo digital, tem uma captação, uma necessidade de radiação muito menor do que havia nas tomografias, infinitamente menor, e depois confere uma capacidade de leitura tridimensional que as radiografias originais não tinham. Nós, por exemplo, na minha faculdade, quando eu estudei, se nós quiséssemos saber onde é que estava um canino incluso na maxila, se ele estava por vestibular ou por palatino, a única forma de fazer isso era por desvio de imagem, por desvio de paralaxe. Ou seja, nós tínhamos que fazer 2 incidências radiográficas, usando um ponto como referência e perceber qual era o movimento daquela peça dentária para chegar à conclusão se ela estava numa região ou noutra. Hoje em dia você consegue tridimensionalmente identificar o momento certo. Você consegue
avaliar, por exemplo, a trajetória de um canal mandibular em relação às raízes do dente do siso e fazer uma cirurgia com muito mais segurança. Então, todos esses desenvolvimentos exigem do mercado tecnológico uma informação técnica que é o dentista que pode agregar. Então, o jovem dentista ingressar no mercado digital, na odontologia digital, é uma saída profissional muito, muito promissora, especialmente nos dias que correm. Com certeza. E a nossa nona opção de mercado de trabalho? A nossa nona opção é já uma questão mais menos alargada, porque vai implicar sempre uma conexão política, que é a saúde pública. A saúde pública é efetivamente uma via profissional que o jovem dentista pode desenvolver através de projetos de saúde pública, através de projetos de chegadas de trabalho, por exemplo, a nível da saúde escolar, das áreas mais periféricas, investir com o Estado, procurar as prefeituras, os governos e apresentar projetos de saúde pública que possam incrementar e melhorar com profilaxia, com prevenção, a qualidade da saúde de uma população. Esses projetos de saúde implicam, obviamente, bastante mais trabalho e será uma saída com uma necessidade de comprometimento político maior. Mas, efetivamente, não deixa de ser uma saída profissional e que pode, eventualmente, fazer com que esse jovem dentista acabe por ter uma resposta profissional muito mais até rápida do que noutras áreas que exigiriam maior desenvolvimento técnico profissional desse dentista. Entendi. Então, algumas coisas que a gente está falando são coisas que, na hora que você entrou, já começa a ter resultado, e tem coisas que tem a construção, né? Até chegar... Exatamente. Exatamente. Essa, por exemplo, implica que se você conseguir vender o seu plano de saúde pública para a pessoa certa dentro da estrutura política de um país, certamente que você acaba por ter uma resposta quase imediata, porque você vai ter uma contratação, vai ter uma aprovação de plano de ação dessa estrutura e você consegue ver o seu trabalho resultar. E, obviamente, que você vai entrar aí numa linha de empregabilidade que é sempre relativa e instável por causa das questões políticas, de um partido A que está no poder ou do partido B, mas se o seu projeto for uma mais-valia efetiva para a população, nenhum governo vai ser tolo de abdicar desse projeto só porque ele nasceu noutra esfera política, porque vai, obviamente, tentar melhorar. E aí cabe ao jovem dentista desenvolver cada vez mais a sua oferta, a sua proposta, para que ela se torne cada vez mais aliciante. Portanto, é um trabalho de desenvolvimento contínuo e que exige do jovem dentista também algum empenho profissional. Claro. Qual seria a nossa 10ª opção de mercado de trabalho? A 10ª opção de mercado de trabalho, essa é talvez a menos óbvia de todas. Porque, a partir pelo nome que eu dei para ela, as pessoas podem ter uma concepção errada, que seria a consultoria em odontologia. E quando se fala em consultoria, as pessoas pensam assim, para ser consultor é preciso ter uma grande expertise. Depende. Se nós pensarmos, por exemplo, que todas as grandes empresas podem oferecer mais-valia aos seus funcionários, com, por exemplo, coisas que não signifiquem um aumento de salário, mas que signifiquem um aumento visível dos seus ganhos, do valor dos seus ganhos, do seu rendimento. Por exemplo, uma empresa que tenha 500 funcionários, ela, para aumentar um pouco que seja no salário, na folha de salário desses funcionários, ela vai ficar numa situação de folha de custo muito mais, vai levar um trambolhão na folha de pagamentos. Mas se ela criar dentro dessa empresa uma consultoria profissional, eventualmente, para fazer uma pesquisa, uma avaliação sobre a condição oral dos seus funcionários,
ela vai estar oferecendo uma melhoria de qualidade de vida para esses funcionários muito grande. E para ela própria. Funcionários que perdem dias de trabalho porque têm que ir ao dentista, porque estão com dor de dente, porque partiram um dente, porque tem qualquer problema. Então, se tiver uma pessoa a fazer essa pesquisa dentro dessa grande empresa, eventualmente ela pode, inclusive, depois fazer uma proposta e criar ali até um próprio serviço de atendimento exclusivo dos funcionários e familiares daquela empresa. Repara, uma empresa com 500 funcionários que tenha uma média de pelo menos 2 no agregado familiar, são 1.000 pessoas. Isso movimenta um consultório tranquilamente, claro, em tempo integral. Ok? Então, essa é uma questão importante, porque a perspectiva de trabalho cresce na medida em que as pessoas que estão próximos de grandes empresas, dos grandes centros, e que são as que mais se queixam da concorrência, da dificuldade de empregabilidade, etc., também não abrem mercados novos. Pensam em abrir o seu próprio consultório, mas não pensam em criar, por exemplo, um serviço desse dentro de uma grande empresa. Ela só tem que fazer as contas e apresentar para a empresa um projeto consistente e é perfeitamente execuível esse tipo de projeto. Portanto, é um caminho a explorar pelo jovem dentista. E que, obviamente, porque pela sua própria condição de jovem dentista e entrar no mercado de trabalho, é que ele terá disponibilidade de tempo e de capacidade de empenho nesse tipo de projeto, que um dentista que já tenha seu próprio trabalho, seja num consultório de outrem, seja no seu próprio consultório, não vai ter esse tipo de disponibilidade para fazer isso. Exato. Fazer rastreios dentro de uma empresa e etc. E às vezes também, dependendo da empresa, eles fecham um tipo de tratamento específico. Por exemplo, a pessoa fala, não vou fazer isso porque eu não sou especialista em tal coisa. Às vezes, combinado pode ser, sei lá, faz a avaliação inicial e... depende, né? Não precisa ser, todo mundo tem que fazer aqui um canal, um tratamento endodôntico. Exatamente. Tem que querer pesquisar porque, não sou especialista em canal, não vou nem ir atrás. Então, mas o que a gente sabe fazer. Fazer profilaxia numa empresa com esse nível de funcionários, por exemplo, pode ser absolutamente diferencial em termos de custos para a própria empresa. Oferecer a contratação de um dentista para fazer isso fica muito mais barato, e manter esse consultório fica muito mais barato do que oferecer um aumento de salário para todos os seus funcionários. Entendeu? E, obviamente, que é um bem gigante para esses funcionários. Com certeza. Que é uma grande valia tanto para a empresa, tanto para os funcionários, quanto para o dentista. Exatamente. Exatamente. E agora vamos para a... Voltou. Opa. A última foi a minha bateria. Uma opção que o dentista pode ingressar ao mercado de trabalho. Qual seria? Eu deixei para o fim, só porque você trouxe no princípio, eu deixei para o final. A última opção, obviamente, é a carreira militar. A carreira militar implica, obviamente, uma entrada num processo da parte do curso para fazer a parte de candidato a oficial. Eles têm uma recruta, né, em que há uma fase que é comum de todos, mas, eventualmente, depois passa a oficial e tem a possibilidade de desenvolver um trabalho dentro da própria estrutura militar. Camila, no pain, no gain, há sempre ônus e bônus em todas as opções. Eventualmente, no Exército, na carreira militar, na Marinha, na Aeronáutica, haverá uma questão de hierarquia a ser cumprida, haverá uma restrição e um critério mais apertado em termos de horários, de cumprimento de obrigações, de todo esse tipo de questão que a carreira militar exige, que demanda, obviamente, uma disciplina. Há critérios muito mais apertados. Eventualmente, a própria questão da hierarquização é complexa. Existe o problema de você ter que ser mobilizado para determinados tipos de ação que a partida não estaria nos teus planos iniciais, mas, eventualmente, faz tudo isso sentido se a reciprocidade, se aquilo que você vai receber justifica tudo isso. E pode ser, inclusive, um caminho meramente temporário, pode ser um caminho de transição,
em que o dentista entre para essa carreira, está lá durante alguns anos, constrói alguma solidez econômica, financeira, eventualmente até em termos de capacidade de reconhecimento profissional, e depois pode pensar em outros voos e alçar outras viagens no mundo do mercado da odontologia. Claro, por que não a 12ª opção? Sair de lá, escrever um livro, publicar uma autobiografia. Por exemplo. Então, vamos dar 12 caminhos para o jovem dentista. As opções interessantes, né? Dá para, inclusive, fazer uma junto com a outra. Tem algumas que exigem muito mais tempo de estudar. Mas então a gente viu que existe muita coisa realmente que o jovem dentista pode se aventurar, não é mesmo? É verdade, tá vendo? Não é preciso ficar preso dentro daquela lupa, daquela camisa de força que aparentemente é a saída de uma faculdade e a entrada no mercado de trabalho, que na realidade pode ser mais amplo e mais divertido do que simplesmente estar dentro de quatro paredes, eventualmente só a comer páginas de livros enquanto não chega o primeiro paciente. Com certeza. E esse foi mais um episódio do nosso podcast DGR. Muito obrigada pela participação de todo mundo. E quinta-feira que vem estamos de volta com mais uma live. Começa às 9h30 em Portugal, 5h30 no Brasil. Até lá. Certo? DGR, sim. Caraca, eu quero fazer uma vinheta. Na montagem do vídeo, agora na edição. Vamos colocar. Coloca a vinheta. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Como dizia o Jô, solta a vinheta, Vila. Valeu, boa noite. Tchau, boa noite, Camila.